Na véspera do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no último dia 11 de março, os perfis do Cariocão, administrados pela FERJ, a Federação Estadual do Rio de Janeiro de Futebol, fizeram uma publicação dizendo que, pela 14ª vez, Flamengo e Fluminense decidiam o título do torneio e dando uma vantagem de 7-6 ao tricolor em conquistas. Tal publicação mostra um desconhecimento enorme da federação com a história do seu próprio campeonato. Na verdade, contando com a final de 2005, Flamengo e Fluminense já decidiram o título estadual em 28 oportunidades nos mais diversos formatos ao longo do tempo, e não 14. Contando as edições em que o regulamento inicial previa uma final com 2 equipes, Flamengo e Fluminense duelaram 7 vezes, tendo vantagem para o Fla de um título, 4-3. Detalhe agora com vocês os dados. Antes, preciso fazer uma observação. O campeonato de 1936, essa edição até poderia ser contabilizada como sendo uma final, mas se considerarmos somente as edições cujo regulamento previa final, o estadual desse ano tem que ficar de fora, tem que ser descartado, né? E no caso eu falo do regulamento inicial. Então vamos lá. Segundo o regulamento inicial, ele dizia que o campeão seria a equipe com maior número de pontos nos 3 turnos. Mas, como Flamengo e Fluminense chegaram empatados em números de pontos, cada um com 23, acabou, como não tinha critério de desempate previsto, não tinha lá quem tivesse mais gols pró, saldo de gols, aí se chegou no entendimento entre as equipes de haver mais 3 jogos extras para decidir o campeão. E aí a gente teve 2 empates e uma vitória do Fluminense, que acabou conquistando o campeonato. Até o fim da década de 70, os campeonatos estaduais eram disputados por pontos corridos, com a fase inicial sendo disputada por triangulares, quadrangulares e similares, né? Geralmente tinha um grupo, né? E depois tinha turno, retorno, fase 1, fase 2, fase 3. A exceção foi a edição de 1973. Essa edição tinha um regulamento confuso, mas previa final. Ela tinha final previsto ali no seu regulamento inicial. O Fluminense foi direto à finalíssima por ter vencido o segundo turno e um dos grupos do terceiro turno. O Fla fez ainda uma semifinal com o Vasco, vencedor de outro grupo do terceiro turno. A vantagem era do Flamengo por ter vencido o primeiro turno, equivalente à Taça Guanabara. E aí, após o empate em 0-0, o Flamengo foi também para a final disputada no Fla-Flu, vencido também pelo Fluminense, que ainda tinha a vantagem do empate. Depois de 73, a outra final disputada por Flamengo e Fluminense foi em 1991, quando Júnior e companhia levaram a taça para a Gávea. Foram 26 anos até Fla e Flu voltarem a disputar uma finalíssima prevista em regulamento. Foi em 2017, com a vitória do Fla. As 2 equipes ainda jogaram as finais de 2020, 2021, 2022 e 2023. Muita gente vai falar do gol de barriga de 95, mas aquilo ali também não era uma final. Então, sem contar a edição de 1936, pelos motivos expostos anteriormente, Flamengo e Fluminense fizeram 7 finais de Campeonato Carioca com vantagem para o rubro-negro. O Flamengo venceu as edições com final em 1991, 2017, 2020 e 2021, enquanto o Fluminense levou o título em 1973, 2022 e 2023. Mesmo que fosse incluído 1936, pode argumentar aí algum tricolor, já que houve jogo extra, a contagem final ficaria empatada em 4-4. O Clube das Laranjeiras leva vantagem se considerarmos todas as edições envolvendo ambos os clubes nos mais diversos formatos, né, quando estavam ali para poder decidir um título. Então fica 14-13 para o Fluminense. É uma pena que a própria federação mostre seu desconhecimento do seu campeonato e corrobore para narrativas não verdadeiras que vão de encontro à história do futebol carioca. Querendo ou não, o Flamengo, além de ser o maior campeão estadual do Rio, é também o maior vencedor quando se trata de finais contra o Fluminense.